Bom dia, gente. Tudo bem? Como é que passaram de semana de saco cheio? Bom dia. Descansaram? Então tá bom. Bom dia, gente. Bom dia para todo mundo. Hoje eu vou passar para vocês que eu não passei o fechamento do game que eu tinha falado que eu ia finalizar, né? Eu tinha comentado com vocês. Então, eu vou passar o fechamento que foi do PET 4, inclusive com os jogos, com as aulas ao vivo, tudo que foi feito. Depois eu acabei até parando, né, com os jogos da semana, mas com aquele quiz, né? Mas aí eu fechei aqui, vou dar o resultado para vocês. E depois eu vou postar lá no grupo quem que foi o ganhador geral, tá? Aqui eu não vou falar o ganhador geral não, que eu já vou finalizar o mesmo game. Eu estive pensando se a gente ia continuar, se não, mas eu vou parar. Então, vamos lá. Eu vou passar aqui rapidinho para vocês. Vocês estão conseguindo ver aí a tela ou não? Sim. Então esse aqui, tá. Esse aqui, gente, deixa eu ocultar. Esse aqui é o resultado do segundo A. Quem ficou em primeiro lugar no segundo A, de novo, foi a Thaís. Parabéns, Thaís. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Segundo ficou a Vivian e a Yara em terceiro. Com essas pontuações aqui, tá? Incluindo as aulas, os Kahoots que a gente fez e tudo mais, tá? Então, parabéns, Thaís, de novo, ficou em primeiro. Ela que ficou também no segundo A, no último, né? Esse daqui é o resultado do segundo B. A Isabel, de novo, ficou em primeiro lugar no segundo B. Ó, a Isabel deu bastante frente aqui dos outros colocados do segundo B, hein? O segundo B estava meio desanimado. Então, parabéns de novo, viu, Isabel? Esse foi o resultado do PET 4, tá? Com as atividades que a gente fez. No segundo C, aí foi o Emanuel, aí trocou, porque no outra vez tinha sido o Luiz, agora foi o Emanuel. E olha a Daiane, que está em segundo lugar aqui, a diferença de pontuação. Olha, o Emanuel com 71,779 e a Daiane com 71,225. Ficou bem empatadinho. E o terceiro lugar ficou com o Luiz. Então, parabéns, Emanuel, né, que ficou com o primeiro lugar. E agora, o último aqui, o segundo D, foi a Lívia de novo. Mas olha o segundo lugar, ó, o Cauê. A Lívia também, ó, com 88.175, e o Cauê com 87.527. E em terceira, a Maria Eduarda. Foram os 3 primeiros colocados no segundo D. Parabéns, viu, Lívia, de novo, por ter ficado aí em primeiro lugar. Depois vocês passam lá no Seduc de novo, eu vou deixar a caixinha de bis para vocês, tá? E eu vou... por nada. Tomara que, mesmo parando com os jogos, vocês continuem, né? Firmes aí. Nós estamos finalizando o ano, né, gente? Graças a Deus, apesar de tudo, de todo esse trabalho que está acontecendo, dessa forma, né, tão diferente, que a gente nunca teve, mas a gente está conseguindo vencer, e aí estamos finalizando o ano. Você vê, daqui a pouquinho nós já estamos entrando em novembro, né? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre trigonometria. Eu vou apresentar aqui para vocês, só um minutinho. Deixa eu dar um... Estão vendo aí a minha tela, gente? Uma tela colorida. Sim. Tá bom. Então, deixa eu só falar uma coisa para vocês. A Lívia até me questionou sobre a questão dos prazos de entrega do PET, tá? Antes da gente começar, eu vou só comentar o seguinte.
Hoje eu vou fazer um apanhado bem rapidinho sobre a semana passada, porque tiveram algumas dúvidas, alguns alunos entraram comigo sobre formas de colocar as respostas, ficaram com dúvidas se podia fazer de um jeito ou de outro. Eu vou dar uma passada rápida sobre a semana passada e vou focar agora na semana 2. Só que o prazo de finalização do PET 5, que a Secretaria de Educação deu, não sei se vocês viram, até dia 30 de outubro, e hoje já é dia 21. Então, a gente está na semana 2. Então, eu até estava conversando com a Lívia, e é o seguinte, então, essa semana vocês vão fazer a semana 2 tranquilamente, vão me entregar na terça-feira da semana que vem, a semana 2. E aí, gente, eu queria ver com vocês o seguinte, na semana que vem, eu vou dar a aula da semana 3, e vocês vão me entregar a semana 3 e a semana 4, porque eu fui olhar, a semana 4 é só atividade, não tem conteúdo novo. Certo? Então, para a gente não ficar muito atrasado, na próxima terça-feira já vai ser 3 de novembro. Então, a gente vai ultrapassar um pouquinho, mas é 3 dias, né? Então, a gente entrega até na próxima terça, a semana 3 e a semana 4. Eu acho muito importante vocês assistirem a aula da semana que vem, para conseguir fazer bem os exercícios da semana 3. E como a semana 4 é só um resumão de tudo, são só atividades, eu acredito que vai ser tranquilo. Tá bom? Vão dar certo? Vocês acham que aperta demais? Como é que faz? Agora, se vocês quiserem também começar a fazer a semana 3, eu posso colocar vídeo lá para vocês assistirem, sem a aula, e aí eu dou sugestões de vídeo para vocês assistindo e fazendo. Eu acho melhor deixar a semana 3 e 4 para a próxima semana. Tá bom. Então, a gente fica combinado assim? Todo mundo acha que dá certo? A gente faz a semana 2, e aí semana que vem dou a aula e vocês fazem a 3 e a 4. É porque eu olhei, são 8 exercícios na semana 3 e 8 exercícios na semana 4. Vai ficar 16 exercícios na semana para vocês fazerem. Mas tem muitos que são alternativas, né? Então, acho que não vai ser tão complicado assim. Mas também me deixa à disposição de novo, viu, gente? Então, vamos lá. Vamos para a aula para a gente não estender demais. Hoje, então, nós vamos falar sobre trigonometria, né? Eu vou falar rapidamente, igual eu falei para vocês, um pouquinho sobre as semanas anteriores, então eu vou começar com arco e ângulo. Então, vamos lá. Se a gente estiver falando de uma circunferência de centro O, então a gente vai tomar 2 pontos distintos A e B nessa circunferência. Ela vai ficar dividida em 2 partes, né, gente? E cada uma dessas partes é um arco. Olha só, eu até coloquei aqui a imagem para vocês verem, olha, eu tenho uma circunferência de centro O, 2 pontos A e B, então eu tenho esse arco aqui, mas eu tenho esse arco maior aqui também, então ela fica dividida em 2 partes. Eu queria comentar com vocês que a gente, quando não define qual arco que a gente está trabalhando, a gente sempre pega o menor, tá bom? Então, eu poderia definir qual é o arco, falar que é o arco maior, ou falar que é o arco menor, mas se não definir, é o menor, tá bom? A gente trabalha sempre com o menor. E eu queria também falar com vocês a respeito disso aqui, porque vai servir para a gente para as próximas semanas, tá? Ó, todo o arco AB, ele corresponde a um ângulo central. Tá vendo esse ângulo aqui, ó, que está marcado aqui no centro da circunferência? Esse ângulo central, ele é chamado de AOB, e a gente costuma escrever assim, ó, AOB. Mas esse arco AB aqui, ó, que tá aqui, ele tem a mesma medida do ângulo central. Então, eu não sei aqui, a gente não coloquei para vocês, né, qual que é essa medida, mas esse arco e esse arco, eles têm a mesma medida em grau ou em radiano. Então, vamos separar, são 2 coisas distintas, gente. Comprimento, que é claro que o comprimento desse arco AB aqui é muito maior do que o comprimento do arco AOB, mas a gente não está falando de comprimento, de tamanho. Nós estamos falando de ângulo, tá? Então, quando eu estiver falando em grau ou em radiano, o arco tem a mesma medida. É a mesma coisa se você fizer assim, ó. Vamos supor, eu tenho uma circunferência pequenininha aqui dentro. Essa circunferência, ela tem 360 graus igualzinho a grandona ou igualzinho uma maior, se eu quiser fazer. Então, a medida dos arcos é a mesma. 1 grau é 1 grau, tanto aqui na pequenininha, se eu fizesse, 1 grauzinho. Ai, nossa, gente, aqui o meu não vai ficar certinho, né? 1 grauzinho na pequenininha, aqui o meu ficou todo errado, mas tudo bem, é o mesmo 1 grau ali na grande. Vocês conseguiram entender isso que eu falei?
Tá claro isso, gente? Mais ou menos, eu entendi. Ó, quer ver? Eu vou fazer uma outra coisa. O que é um... Vamos lá, fala para mim o que é um arco de 90 graus. Um ângulo de 90 graus. Vocês estudaram, por exemplo, em triângulo retângulo, um ângulo de 90 graus também tem dentro dos quadrados, né? Nos vértices dos quadrados. Então, o que é 90 graus? Um ângulo reto. Uhum. Então, olha só. Observa aqui, ó. Eu vou fazer aqui, eu vou dividir essa circunferência. Nossa, gente, sem coisa, sem nada, ficou horrível. Mas só pra gente em 4. Aí eu pergunto para vocês, nessa circunferência pequenininha que eu desenhei aqui dentro, esse arco aqui, ele é 90 graus? Ele é reto? Sim, né, Cauê? Aham, ele é reto. Ele é um arco de 90 graus, retinho. E esse grandão aqui, ele é 90 graus também? Hein, gente? Sim, né? Olha só, vocês têm que pensar o seguinte. Por exemplo, se você divide, uma circunferência tem 360 graus. Se você divide 360 em 4, igual eu fiz aqui, vai dar 90 graus aqui e 90 graus aqui. Então, não importa se a circunferência é maior ou ela é menor, esse arco, esse ângulo central tem a mesma medida desse arco aqui, ó. Eles têm a mesma medida em grau ou em radiano, tá bom? Não estamos falando de comprimento, gente. Comprimento é outra medida, é centímetro, é metro. Então, se a gente for falar de comprimento, a gente está falando de outra medida, tá? Eu estou falando de grau. Então, grau e radiano, que é medida de arco, a gente tem que pensar, o ângulo central tem a mesma medida do arco da circunferência, tá? Então, vamos lá. Aqui ficou bem bagunçadinho, mas vamos lá. AOB é o ângulo central, igual eu tinha falado para vocês, e ele corresponde ao arco AB, tá? Ele corresponde a esse arco AB, certo? Bom, então vamos lá. Falando ainda sobre arco e ângulo. Medida e comprimento de um arco. A medida angular de um arco ou simplesmente a medida de um arco é igual à medida do ângulo central correspondente. Então, eu dei outro exemplo aqui, ó. O arco aqui, AOB, esse ângulo, ele tem a mesma medida desse arco, no caso, medida angular, tá? Então, por exemplo, se eu falar que esse arco aqui, esse ângulo aqui mede 120 graus, então o arco AB também mede 120 graus, certo? Vamos lá, então. Ó, unidade de medida, a gente pode falar tanto em grau como em radiano. Lembrando que essa aqui é uma medida importante que a gente vai sempre trazer para a gente poder fazer as atividades. 180 graus é a mesma coisa que π radiano. O que é 180 graus na circunferência? É um ângulo raso, né? Então, vamos pensar aqui, ó. Isso é 180 graus. O meu não ficou bom aqui não, né, gente? Mas eu tenho 180 graus. Então, se eu falar que aqui é o 0 grau, aqui é 180 graus, ficou? Então, quer dizer que aqui é 0 radiano e aqui é π radiano. Certo, gente? Ó, o grau. O grau é uma medida, né? Se a gente pegar uma circunferência que tem 360 arcos congruentes, ou seja, arcos iguaizinhos, então cada um desses arcos ele tem a medida de 1 grau. Então, por isso que a gente tem que pensar na questão do grau. O que é o grau? Agora, o radiano. Um radiano é a medida de um arco cujo comprimento coincide com o comprimento do raio da circunferência. Por exemplo, eu tenho uma circunferência aqui e eu pego lá e meço qual que é o raio dessa circunferência. Se eu pegar esse raio, tirar ele daqui em circunferência e
tentar colocar essa medida. Vamos supor que eu tenha, vamos facilitar assim, ó, eu pego um arame e meço o raio. Aí o arame eu consigo tirar ele e dobrar em cima da circunferência. A hora que eu dobro, coloco esse ponto aqui e vou dobrando o arame e veja onde que ele vai parar. Se essa medida aqui tiver o mesmo tamanho, né? Aí sim, em comprimento, se tiver o mesmo tamanho, isso aqui é 1 radiano. Certo? 1 radiano. Eu vou explicando mais umas coisinhas que é importante para vocês aqui, que depois a gente vai saber. Ó, transformação de grau para radiano. Isso aqui vocês já fizeram na semana passada, mas eu queria comentar uma coisa. Ó, a gente sabe que 180 graus equivale a π radiano. Se eu quero achar, por exemplo, um arco de 80 graus, é só fazer regrinha de 3, equivale a x. Multiplica cruzado, beleza, vocês fizeram isso. Então, 180 vezes o x é igual a 80 vezes o π. Aí, aqui na regra de 3, a gente não põe o grau, porque a gente vai transformar isso para radiano. Aí, depois eu passo 180 dividindo. O que que acontece? A gente pode até cortar aqui, e aí eu vejo que o 8 com 18, todos os dois dividem por 2. Muitos alunos me questionaram, gente, se eu podia dividir. Tipo assim, eu posso dividir 8 por 18, por exemplo, nesse exemplo, e dar um número com vírgula e colocar o π? Não é comum, tá? A gente faz a simplificação, coloca na fração, e a resposta é fracionária mesmo, tá? Então, aqui a gente vai simplificar, e a resposta vai ficar 4π sobre 9 radiano, dividindo o 8 por 2 e o 18 também por 2. Certo, gente? A resposta é desse jeito. Então, não pode esquecer do π, né? Porque esse π tem que vir para cá, tá bom? Então, 4π sobre 9 radianos. Bom, para transformar o radiano em grau é muito mais fácil, porque se π vale 180, é só eu tirar esse π aqui no lugar dele e colocar 180. Então, vai ficar 10 vezes 180 graus dividido por 9, fazer a continha, 1.800 dividido por 9, 200 graus, certo? Bom, eu acredito que, tirando essas dúvidas que teve do radiano, acho que não tinha muitas outras, a não ser que vocês queiram perguntar agora, se tem alguma outra dúvida, aproveita o momento, gente. Isso foi da semana passada, né? Então, agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre as coisas dessa semana. Primeiro, vocês já viram plano cartesiano, já trabalharam quadrantes. Então, isso é a mesma coisa aqui, né? Mas vamos lá, ó. Num plano cartesiano, a circunferência de centro no 0, 0 e raio unitário, o que que é isso? O que que vocês entendem por raio unitário? Quem que pode me falar o que que seria isso? Eu entendo como raio único. Único, Nicolas, isso, valor 1. A Lívia falou único, o Cauê também falou único, não é raio único. A não ser que, não deixa de ser único pelo seguinte, a circunferência trigonométrica, ela tem raio valendo uma unidade. E ela é única, no caso, porque se ela não for de uma unidade, ela não é uma circunferência trigonométrica, ela é outra circunferência, certo? Na circunferência trigonométrica, o raio vale sempre 1. Uma unidade. Pensa no plano cartesiano, tá? Nós estamos falando de eixo X e Y agora. Olha só. Eu tenho lá o ponto 0, 0, vai ter o plano aqui para vocês verem. Nós vamos convencionar que todos os arcos tomados nessa circunferência têm origem no ponto A, 1, 0, e sentido positivo é o anti-horário. Olha aqui a circunferência. Isso daqui é o eixo Y, isso daqui é o eixo X. Isso é plano cartesiano, certo, gente? Aqui é o 0 para X e 0 para Y. Esse é o ponto 0, 0, é a origem, é o centro da circunferência. A origem do plano cartesiano é o centro da circunferência trigonométrica, tá? Olha só,
O ponto A, desculpa, a origem. A origem dos arcos é o ponto A10, certo? É esse ponto aqui, ó. Por que 10? Porque se eu tô falando que a circunferência, ela tem raio que vale 1 unidade, você tem que pensar que aqui é o eixo, o plano cartesiano, aqui é o 0, aqui é o 1, lá na frente seria o 2, e assim por diante. Aqui é o 0, aqui é quem? Quem que é esse ponto aqui no plano cartesiano? Quem que é, gente? No plano cartesiano, aquele ponto, no eixo X. Qual é o valor dele? Plano cartesiano, gente, vocês já estudaram? Ó, vou fazer uma figurinha aqui, ó. Plano cartesiano, eixo X e Y, esquece a circunferência. 0, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Menos 1, menos 2 e assim por diante. 1, 2, menos 1, menos 2 e assim por diante. Se eu estou falando que essa circunferência foi construída em cima de um plano cartesiano com raio unitário, valendo 1 unidade, eu estou falando para vocês que o centro é o 0, 0, e ela foi construída com raio unitário. Esse é o ponto aonde o x é 1 e o y é 0. E esse ponto aqui é quem, gente? Esse ponto aqui? Menos 1. Menos 1 para x e 0 para y. O ponto menos 1, 0. Certo? Vamos lá. Aqui em cima, quem que é esse ponto aqui? No plano cartesiano, nós estamos falando de plano cartesiano. Vocês precisam entender isso para depois entender seno e cosseno, gente. Na circunferência, as funções. Vamos lá. Quem que é? Perfeito, Nicolas. 0, 1. E esse ponto aqui, quem é? Quem é, gente? Esse ponto aqui embaixo, ó. 0 menos 1. Isso, 0 para x e menos 1 para y. Bom, fiz essa baguncinha, isso vai ser importante, vocês precisam entender. Então, nós estamos falando de duas coisas distintas. Uma é a nossa circunferência trigonométrica. Na circunferência, né? Aqui, ó, tem arcos, né? Medidas em grau, em radiano, vários arcos aqui. E outra coisa que eu tô falando é do plano cartesiano, que essa circunferência foi construída em cima de um plano cartesiano, aonde o seu raio vale 1 unidade, o centro da circunferência é o 0, 0, e ela passa pelo 1 no x, 1 no y, menos 1 no x e menos 1 no y. 1 unidade, certo? Então, tem pontos. Aqui é o primeiro quadrante, aonde é positivo para valores de x e y. Segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante, igualzinho você já fazia. Vocês conseguiram entender isso daqui? Hein, gente? Sim? Tá bom. Só o Cauê com a Maria Eduarda que falaram, né? Depois vocês não entenderem, não adianta. Vocês podem perguntar, gente, não precisa ficar com dúvida não, hein? Ó, vamos lá. Vamos continuar. Só mais uma coisa. Então, a minha origem da circunferência vai sempre começar no ponto A10, e sempre eu vou rodar nesse sentido, e esse sentido é o sentido positivo, ok? Então, por exemplo, aqui é o ponto 0 grau. Aí é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 90, 91, 92, 93, 94, 90, 180, e assim vai até completar 360, certo? Essa é a nossa circunferência, tá bom? Bom, vamos lá, então.
falando um pouquinho de números reais associados aos pontos da circunferência trigonométrica, tá? Então, vamos lá. Como o nosso raio ele é unitário, o comprimento da circunferência trigonométrica, a gente não calcula comprimento fazendo 2πr. Vocês já fizeram essa fórmula, não já? Para calcular comprimento da circunferência? Já. Já, né? Então, tá. O raio, não falei que vale uma unidade? Então, o comprimento é 2π, que é aproximadamente 6,28. Em número real, quando estiver falando em número real, comprimento de uma circunferência trigonométrica é aproximadamente 6,28, porque o π vale aproximadamente 3,14. Então, 2 vezes 3,14. 6,28. Certo? Então, a gente está falando do comprimento. Agora, em radiano, uma circunferência completa, 2π radiano, certo? Meia circunferência, 180 graus é π, o mais π, 2π, certo? Então, meia circunferência π, uma circunferência completa, 2π, radiano. Tudo bem, gente? Está entendendo o que eu estou falando? Sim. Tá bom. Então, vamos continuar. Ó, a gente vai começar aqui, então o meu ponto P aqui é o 0, e eu sempre vou, nesse sentido, quando eu quiser o arco positivo, sair aqui e vou medindo, tá? Eu só fiz de novo para a gente poder relembrar, mas é isso aí. Vamos lá. Continuando aqui. Ela é sempre orientada, lembrando que a gente vai trabalhar mais no sentido anti-horário, que é o sentido positivo, então eu vou rodar assim, mas existe e vocês podem ver, por exemplo, falando assim, menos 200 graus. E aí a gente vai trabalhar isso também, que é o sentido horário, que é o sentido negativo do arco, tá? Olha só, gente, eu fiz aqui para vocês, a gente analisar alguns para a gente ver se entendeu. Vamos pegar esses dois aqui? Fala para mim, olha o sentido da setinha que eu coloquei aqui. Fala para mim, qual é o arco AB aqui? Quanto que ele mede? Quem sabe falando, olhando assim, é claro que ele... Vou colocar aqui para vocês. 90 graus. Tá. Então, a gente vai falar em graus e em radianos, tá bom? Então, o arco AB, 90 graus. Perfeito. Em radiano, vamos lá? O AB em radiano? Peraí. Pi é 180. 90 é metade de 180. Como é que eu escrevo metade de pi? Como que escreve, gente? Precisa nem fazer regrinha de 3 nesse caso, isso é muito fácil, ó. 180 graus, 90 é a metade, não é isso? Ó, aqui eu teria o 180, eu tô pegando a metade. Então, aqui seria o π, eu tô pegando a metade. Então, metade do π sobre 2, radiano. Isso, certinho. Beleza, Val, Nicolas, responderam aí, certinho. Tudo bem, gente? Π sobre 2? Vamos lá. Agora, me dá aqui a medida desse arco AB do jeito que está aqui nesse outro caso. Vamos lá. Menos 90, muito bem. Menos 90, isso aí, Cauê. Menos 90 graus. Ou eu posso escrever como mesmo, em radiano? Uhum. Pi dividido sobre 2 ou menos 2. No caso, menos π sobre 2 radianos. Ah, tá. Certo? Então, o arco negativo. Certo. Lembrando que esse sentido, a gente sempre escreve o arco positivo, então não preciso pôr o sinal. E quando eu estiver escrevendo nesse sentido, nós vamos escrever o negativo. Tudo bem? Isso. Ok. Certo? Perfeito. Vamos lá, então. Agora eu quero que vocês me falem aqui, ó. Eu vou falar tanto laranja quanto verde, tá? Então, vamos nesse sentido aqui primeiro. AB nesse sentido.
Quanto que vale AB? 180. 180 graus. Ou, em radiano, Pi radiano. pi radiano. Muito bem. Tá, mas se eu estiver falando nesse sentido, que são dois arcos, né? Eu posso escolher esse sentido. Vamos lá. Nesse sentido, AB também vale? Menos 180. Menos 180 Menos graus. 70. Aham. Ou Menos pi radiano. menos pi Menos radiano. pi radiano. Perfeito. Então, gente, ó, eu até queria comentar, vou comentar já aqui, eu vou falar mais para frente um pouquinho, que é a coisa que está lá no PET da semana 2, é uma coisa que chama arcos côngruos, tá? Nesse caso aqui, a gente tem esses arcos todos aqui, ó, eles são côngruos, né? No caso, esses aqui são o mesmo e esses aqui são os mesmos, né? Mas esse arco laranja, né, e esse arco verde, eles são côngruos porque ele tem o mesmo ponto final, né? Ele tem a mesma extremidade final do arco. Então, o AB, ele para aqui quando ele é 180 graus, quando ele é menos 180, eu vou explicar melhor, eu vou falar só sobre arcos côngruos, mas esses arcos são côngruos, né? Eles têm a mesma extremidade final, tá bom? Vamos lá, mais um aqui. Agora, nós vamos falar todos, e eu não vou fazer assim, igual tá aqui, não. Nós vamos escrever na própria circunferência. Fala para mim em graus, qual é esse arco? Aqui. Nós vamos falar tudo em grau primeiro. É 90. 90. Aqui. 90 também. 180. Aqui. Arcos importantes, viu, gente? Não pode esquecer isso, não. 270. E aqui, a hora que volta, 360. A hora que a gente começa, ele é 0, ok? Então, ele é 0 no início, 90, 180, 270, 360. Mas no fim que ele dá 360. Então, vamos lá. Em radiano, agora nós vamos escrever o mesmo em radiano. Aqui, ó, qual é a diferença do 0 grau com 0 radiano? Só a simbologia. Então, gente, eu vou pedir para vocês, não esqueça de colocar essa bolinha do grau. Porque se você não coloca, a gente está falando de arco, você está falando que é radiano. E existe 1 radiano, 2 radiano, 3 radiano, certo? Então, vocês têm que colocar a bolinha do grau. Quando estiver falando grau, a simbologia é essa bolinha, né? Tem que pôr, tá? Então, quando eu não estiver falando do grau, não tem. Mas vamos lá. Aqui, 0. Aqui em radiano. Esse ponto aqui. Ó, gente. Pi radiano. Pi sobre 2 radiano. Isso, pi sobre 2 radiano. Aqui é? Pi radiano. Pi radiano. Radiano. Isso. Aqui. E agora, hein? 3π sobre 2 radiano. Vamos lá. Depois vocês fazem as continhas aí para verificar, tá? E aqui, quando completa, 2π radiano. Esses são importantes vocês saberem, né? Π sobre 2 muito fácil, π muito fácil. Vai ter que lembrar do 3π sobre 2 aqui, tá? Ou então você lembrar, né? 3 vezes 180 e dividir por 2. Você pode lembrar o seguinte. Π sobre 2, que é o 90, né? Π sobre 2 não é 90? 90 tem que multiplicar por quanto para dar 270? Por 3. Então, você tem o π sobre 2, multiplica ele por 3. Lembrar disso, tá bom? 3 vezes 9 é 27. Então, 3 vezes 90, 270, tá? Vamos lá. Simetria. Essa parte é importantíssima vocês entenderem, ó. A gente tem simetria em relação ao eixo vertical. O que é o eixo vertical? O eixo Y, certo? Então, vamos lá. Se eu tenho esse arco aqui, ó. Nossa, gente de Deus. Esse arco. OP. Esse arco, em relação ao eixo Y, ele tem um arco que é simétrico a ele, que é esse pelinho aqui, ó. Certo? Então, ele é um arco que é simétrico. E essa medida
é idêntica a essa medida. Não que gente, em graus, é claro, ou em radiano, não é que, então se aqui vale 30 graus, aqui vale 30 graus, mas esse arco aqui, pelinha, é 30 graus. Não, a gente tem que pensar o seguinte, ó, quando você for fazer a conta, se do zero, vamos supor que aqui fosse 30 graus, tá? Do zero até o P, 30 graus. Tá, do zero ao P é 30. Se eu sei que essa medida é igual a essa, eu sei quanto que vale o arco que chega até na meia circunferência aqui, eu não sei? Tá aqui escrito, ó, π, que é a mesma coisa que 180 graus, que a gente está falando em grau. E esse arco sendo simétrico, essa medida é a mesma dessa. Tem como eu descobrir quanto que vale esse pelinha? Muito bem, Val. Por que 150? O que foi a conta que você fez? Eu tirei 30 de 180. Perfeito. Porque se daqui, ó, meia circunferência é 180 graus, esse pedacinho é simétrico a esse vale 30, então daqui até chegar no pelinha é o 180 menos esse pedacinho, né? Que é o 30. Então, por isso, eu consigo descobrir quanto vale esse. Então, a simetria em relação ao eixo vertical, a gente tem a simetria em relação ao eixo horizontal, que é o nosso eixo X. Então, vamos imaginar que está bem para cima. Então, vamos imaginar que aqui é 60 graus. Então, se esse arco aqui, ele é simétrico, olha lá, ó, a simetria dele. O que é simétrico? É igual quando você olha no espelho, hein, gente? Sua imagem, quando você olha no espelho, ela é simétrica, né? Tanto é que se você chega para trás, a sua imagem afasta. Se você chega para frente, a sua imagem aproxima, né? Então, é simetria, tá? Então, esse P, ele é simétrico a esse pelinho aqui. Significa que esses dois arcos, eles têm a mesma medida. Tá, então se eu sei que aqui é 60 graus, tem como descobrir quanto vale o pelinha? Lembrando que eu saio sempre deste ponto, que é a minha origem, e eu tenho que chegar até lá. Eu sei quanto vale esse pedacinho, mas o arco pelinha é o arco que sai aqui, eu vou chamar esse ponto de A, e chega lá no pelinha, seria esse arco, A pelinha. Dá para descobrir quanto vale esse A pelinha? 300. Sim, vale 300. Muito bem, Lívia. É porque a Val já tinha colocado aqui, eu falei mais rápido. Isso mesmo. Por que 300? Porque eu sei que a circunferência completa são 360 graus. Opa, 360 graus. Sei que esse pedacinho é simétrico a esse, então esse pedacinho vale 60. Então, daqui, rodando até chegar aqui, 300 graus. E é 360 menos esse pedacinho. Certo, gente? Ó, vamos então para a simetria em relação ao centro da circunferência. Vamos imaginar, eu sei que não é não, mas eu vou colocar só para ficar diferente aqui, que esse arco fosse o de 45 graus, tá? Então, imaginando que aqui é um arco de 45 graus, e aí em relação ao centro, ó, a simetria lá em relação ao centro, bate lá no centro e vai aqui. Tem como eu descobrir quanto vale, por exemplo, esse A pelinha aqui nesse caso, saindo daqui e vindo até aqui, se eu sei que a simetria ocorre e esses arcos são iguais? Tem como saber, gente? Sim, vai ser 225? Isso, muito bem. O que foi a conta, Lívia? Eu tirei 45 de 270. Ah, tá. Então, não é isso que eu quero que vocês façam, não, para não haver confusão, tá? Vou falar uma conta aqui, ó. Eu somei Isso. Você somou com o quê? com 180, no caso do pi ali. Muito bem, Val. Quero que vocês peguem. Olivia, não é que tá errado, tá? Não é que tá errado, não. Mas eu quero que vocês peguem sempre a referência para facilitar para vocês o 360 e o 180, tá? Então, nesse caso aqui, o que é ideal? Você sabe que até aqui é 180. E aí, você tá somando 45. Por quê? Lívia, neste caso especificamente, que tanto aqui é 45, como aqui é 45, porque o arco que eu peguei foi de 45, aí você poderia ter feito isso que você fez.
Mas você concorda que se fosse aqui, por exemplo, ó, aqui é mais 30, mas aqui não é 30, porque se daqui aqui é 1/4 da circunferência, daqui aqui tem 90 graus, certo? E aí você pegar essa referência aqui, você vai ter que fazer mais contas. Entendeu por que eu tô falando que eu quero que pegue a referência do 180? Entendi. Então, nós vamos fazer isso, ó, vocês vão pegar sempre como referência, sempre, 360 graus e 180 graus. Se eu vou mostrar uma relação, um esqueminha que eu fiz aqui, que vai ser muito útil para vocês, depois se vocês quiserem escrever, colocar isso no caderno de vocês, porque no PET não trouxe esse esqueminha, e ele vai ser útil para vocês fazerem os exercícios, tá? Então, tanto em graus como em radiano, tá bom? Olha só, observa aqui. Eu pedi primeiro, eu deixei o esqueminha no fim, eu pedi primeiro para a gente fazer um aqui, e depois a gente faz, no fim eu vou trazer o esqueminha para vocês. Vamos lá, me ajuda aqui, ó. Olha só o que eu fiz. A gente vai determinar o arco que se pede na primeira volta positiva. Na primeira volta positiva é porque é até 360 graus, tá? Se eu falei que esse arco aqui mede 35 graus, qual que é o valor desse, vamos lá, AM? AM, o A sai e chega aqui no M, ó. O que é a conta que eu tenho que fazer? Hein, gente? Cadê, Orval? Você que falou da 90 mais 35? Não, Lívia. Não vai pegar referência. Isso, Cauê. Lívia, você não vai pegar referência de 90 e 270. Nossa referência é sempre o 360 e o 180. O que acontece? Esse arco, o que acontece? Olha só, quando tem essa reta aqui, ó, significa que esse arco AM, ele é simétrico a esse de 35, então esse pedacinho aqui também vale 35, certo? Se eu sei que do A até chegar aqui é 180 graus, e esse pedacinho aqui é simétrico a esse, então tem a mesma medida, então basta eu pegar aqui, eu vou fazer de cá, ó, 180 graus menos o 35, certo? 145 graus. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Entendeu por quê? Olha só, Lívia, se você fosse pegar o 90, o que acontece? Esse pedaço aqui não é 35. Então, peraí, você vai somar com o que aqui? Aí você tem que fazer a conta de quanto que sobra aqui para somar com quanto que sobra aqui. Porque esse pedaço e esse é que têm a mesma medida. Certo? Ah, perfeito. Então, vamos lá. Fernanda, Ó. o 180 é do A até o ponto ali que você marcou, não é onde está 180 ali. Isso, 180 é meia circunferência, certo? Ah, tá. Daqui, rodou metade 180 graus. Okay? Tá, entendi. Então, o que acontece? Quando você pega uma parte aqui e vê que ela é simétrica com essa parte aqui, aí você pode pensar que daqui aqui é 180, e aí você quer tirar esse pedacinho, entendeu? Então, é porque eu tô sem outro, ó, daqui rodou 180 graus. Uhum. Certo? Ficou bagunçadinho aqui, mas para vocês entenderem. E esse pedacinho tem a mesma medida desse. Então, se eu pego esse 180 e tiro esse pedacinho, eu acho o arco que vai do A e para aqui no M, ó. Que ele vai daqui e para. E eu acho esse pedaço. Tá. Eu tava achando que era do A em cima até no M, sabe? Por isso que eu confundi. Não. O A é o ponto 10. Lembra que eu falei lá no plano cartesiano, é aquele ponto do 1. Lá do eixo. Então, o A é esse ponto aqui, ó. Uhum. Tá bom? Gente, ficou tão bagunçado aqui, né? Eu acho que eu vou ter que apagar, senão depois vocês não vão entender. Peraí. Deixa eu apagar um pouquinho essa bagunça aqui. Tudo bem até aqui, gente? Todo mundo tá conseguindo entender? Então,
Então, beleza. Então, vamos embora. Ó, então, eu já vi que aqui é 35, aqui é simétrico. Então, eu consigo do A até no M. Lembrando que sai daqui e chega aqui no M. Aí fica um arco assim, ó. Do A até no M aqui, ó. Esse é o arco AM, certo? Tá. Então, vamos lá. O que acontece é que, tá vendo essa linha que sai daqui do arco da extremidade do 35, passa no centro e chega de cá? Ele mostra, então, pra gente que esse pedaço também é simétrico, ou seja, tem a mesma medida. Vocês lembram que vocês estudaram ângulo que tinha ângulos opostos pelo vértice? Esse aqui é um caso, por exemplo, ó, eu tenho um vértice aqui, eu tenho esse ângulo, eles estão opostos, esses dois, ó. Certo? Vocês já estudaram isso, não já? Já. Aham, então, beleza. E aí, agora, ó, lembra, a nossa referência é o 180. Eu sei quanto mede esse pedacinho, porque ele é simétrico a esse. Qual que é a conta para eu sair do A e chegar lá no N? Agora, o que eu quero é isso, ó. Eu saio aqui do A e chego lá no N, esse arco. 180 mais 35. Perfeito, 180 mais 35. Então, 215, né? Tudo bem, gente? Certinho, Cauê. E agora, ó, agora eu tô mostrando com essa linha aqui, ó, que esse pedaço é simétrico, né? Ele tem uma simetria em relação ao eixo X. Eu sei que a minha referência é o 360 graus, só que agora eu quero o arco que sai do A, ele vai rodar e vai chegar lá no P. Então, é um arco que quase está fechando a circunferência, está faltando esse pedacinho. Isso mesmo, Cauê. 360 menos 35 graus. Então, 325. Ok, gente? Todo mundo conseguiu entender essa simetria com o grau? Uhum. Tem um tanto de, tem acho que um exercício que é só disso lá nessa semana, tá? Eu acho que vocês vão conseguir fazer tranquilo, eu espero. Se tiver dúvida também, vocês me chamam, tá? Ó, pedi aqui agora para ver se vocês conseguem fazer com radiano. Importante a gente conseguir trabalhar com radiano também, tá? Lembrando que a nossa referência é o 2π e o π. Nós vamos pegar esses como referência, tá? Eu sei que esse arco é π sobre 5. E aí, agora eu pergunto para vocês, AP, AQ e AR. Lembrando que o AP é o arco que sai daqui e chega até no P. A, P. Eu quero esse arco inteiro, só que eu sei que esse pedaço aqui é simétrico. E aí? O que é a conta que vocês acham que a gente tem que fazer? É a mesma conta que a gente tem que fazer no grau. O que a gente fazia no grau? Pi menos É π menos π sobre 5? Isso mesmo. Todo mundo respondeu isso mesmo. Ô, Val, desculpa, eu só não entendi o que você falou. Você pediu para repetir? É, porque eu não entendi, eu me perdi aqui. Ué, Eu você não concentrei. Tá, mas você não entendeu o desse que a gente tá ou do anterior do grau? Não, o que você perguntou agora. Ah, tá. Eu perguntei o seguinte. Eu quero saber, eu sei que esse pedaço aqui é π sobre 5 radiano, e eu quero saber quanto mede o arco AP, sabendo que através dessa linha que está traçada aqui, olha, esse arco, esse pedacinho, né, ele tem a mesma medida desse. E o A, então quer dizer que esse ponto P aqui, ele tem essa simetria, né, aqui. Então, eu perguntei, quanto vale o arco AP, que é o arco que sai aqui, ó, e chega até no P, seria quase completando aqui. Então, aí o pessoal falou, né, ó, se a meia circunferência chegando aqui é π, então eu pego o π e tiro esse pedacinho que é π sobre 5. Como que a gente resolve? Mínimo múltiplo comum. A gente sabe que tem um subentendido aqui, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, certo? Então, tem dúvida para resolver mínimo múltiplo comum e fazer continha, gente?
Tem dúvida? Quer que eu faça a conta com mais calma ou pode só resolver aqui para vocês verem? Se tiver dúvida, me fala, eu falo de novo o que foi feito. Ninguém falou nada, tá tudo certo, hein? Vamos lá. Então, ó, mínimo múltiplo comum e resolve. Então, este arco AP é 4π sobre 5 radiano. E o AQ, gente, o AQ é o que sai do A e chega aqui no Q. Então, vamos lá, ó, AQ, eu tô saindo do A, tô ultrapassando e chegando aqui, ó. Eu quero esse arco aqui, só que eu sei, através dessa linha aqui, que esse pedaço, ele é simétrico. E aí? Pi mais Pi mais sobre pi sobre 5. 5. Perfeito, moçada, isso mesmo. Pi, que é até aqui, né, ó, até aqui é pi. Eu somo esse pedacinho que a gente sabe que é simétrico lá, mais π sobre 5. Mesma coisa, mínimo múltiplo comum, 5π mais π, então 6π sobre 5 radiano. Certo, gente? E agora eu quero o AR, lembrando que o A, o R é... Ó, vou fazer ele mais aqui. Vai cair desses dois jeitos, ô Fernando, nessa semana? Eu acho que tem só em grau o Emanuel, mas eu preferi mostrar para vocês dos dois, porque eu acho que vocês não podem ficar só embasados no PET, né? Então, até porque se vocês verem uma coisinha dessa, assim, com o radiano, para vocês não ficarem com dúvida. Certinho, Cauê? 2π menos π sobre 5. Porque a circunferência completa é 2π, esse pedacinho aqui é simétrico, né? Então, eu pego a circunferência completa, tiro esse pedacinho. Mínimo múltiplo comum. E aí, 9π sobre 5 radiano. Certo até aqui, gente? Tudo bem? Quer perguntar? Tudo certo? Cauê, certo? Ó, o esqueminha que eu falei que eu ia trazer para vocês é um esquema geral, tá? Ele é válido tanto para o grau como para o radiano. Observa aqui, olha. Eu tenho um arco alfa, não importa qual é esse arco alfa aqui. O simétrico dele aqui em relação ao eixo Y vai ser sempre 180 menos o alfa. O aqui embaixo vai ser sempre 180 mais alfa. E esse de cá vai ser sempre 360 menos alfa. Sempre, tá bom? Se for em radiano, a mesma coisa. Você tem um arco alfa, você sabe que aqui é π, então esse pedaço é simétrico a esse, então aqui é sempre π menos alfa, aqui π mais alfa, e aqui 2π menos alfa. Sempre, sempre, sempre. Tá bom? Tudo tranquilo? É esse esqueminha que eu falei, às vezes, para vocês copiarem isso aqui no caderno de vocês. Eu vou deixar a aula gravada também, depois vocês param aqui nesse momento, né? Para vocês copiarem, se vocês quiserem, tá? Vocês achar que é válido. Vou falar um pouquinho sobre arco côngruo, que tem nessa semana também. Eu queria que vocês observassem isso daqui, ó. O ponto B está associado ao arco de 60 graus. Eu falei que esse ponto aqui, ele está associado ao arco de 60 graus, ou π sobre 3, radiano, né? Tanto faz, a gente tá falando em graus ou radiano. Só um minutinho, viu, gente? Que a minha cachorrinha agora resolveu latir, porque tá chegando gente. Só um minutinho. Não falo. Bom, gente, acho que agora deu certo. Vamos lá. O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Olha esse desenho, vê se vocês entendem. Ó, eu saio do ponto A. Olha aqui o primeiro. Saí do ponto A e parei no 60. Eu estou na primeira volta no sentido positivo, certo? Então, ele vale 60 graus ou π sobre 3 radiano. Mas eu posso fazer isso aqui, ó. Eu saio do A, vou lá, dou uma volta completa e, de repente, paro aqui no ponto B de novo. O que vocês acham que eu tenho que fazer para descobrir quanto que vale um arco que ultrapassou uma volta, neste caso aqui? O que é a conta que vocês acham que a gente vai fazer para descobrir qual que é um outro arco que também para lá em cima do ponto B?
Vai somar a volta inteira dos 360 mais a do arco que sobra. Isso. Então, eu tenho 360 graus, porque eu dei uma volta completa, e mais esse pedacinho, que é 60 graus, certo? Então, 420 graus. Ou seja, o que eu estou querendo falar para vocês? Que o 420 graus, ele é um arco côngruo, e a gente usa essa simbologia com os 3 risquinhos, ele é côngruo a 60 graus. O que é côngruo? Tem a mesma extremidade final. Se eu saio do ponto A e paro aqui em B na primeira volta, eu paro aqui. Se eu saio do A, completo uma volta e paro aqui de novo, vai dar 420 graus, mas ele tem a mesma extremidade final, então ele é chamado de arco côngruo. Em radiano, a conta seria a mesma. Eu dei uma volta completa, 2π radianos. Mas, esse arco é o arco de π sobre 3 radianos? Π sobre 3 radianos. E aí, para eu saber, é só fazer o mínimo múltiplo comum e eu vou chegar em 7π sobre 3. Ou seja, π sobre 3, vou até escrever aqui embaixo, π sobre 3, ele é côngruo a 7π sobre 3. Eles têm a mesma extremidade final, certo? Ó, eu posso dar mais de uma volta. Aqui, no caso, eu dei 2 voltas completas. Eu rodei uma vez, rodei 2 vezes e parei lá de novo. Então, o que eu poderia fazer? O que eu poderia fazer aqui? E aí, gente? Para descobrir o arco que está, na verdade, ele está já na terceira volta, né? Esse arco está na primeira, esse arco está na segunda, e esse arco aqui já está na terceira. R$ 360. Uhum. 60? 2 vezes 360 mais 60, isso aí. Essa é a conta. Eu não vou desenvolver o cálculo aqui, não. Mas é isso aí, tá? Ou 2 vezes 2π mais π sobre 3, certo? Eu até poderia falar para vocês um termo geral que é muito usado, e principalmente para quem quer fazer uma faculdade, às vezes, envolvendo área de exatas, vai ver isso. Mas o PET também não trouxe, e eu não estou querendo acumular muita coisa para vocês. Mas era interessante, né? Mas vamos deixar assim por enquanto. Eu queria, se a gente tivesse nas aulas normais assim, eu acho que eu ia passar isso para vocês. Que é um termo geral de cada arco específico, entendeu? Mas, vamos lá. Vamos para o próximo. Vamos determinar, então, primeira volta positiva. Isso aqui vocês já viram mais ou menos lá no outro, né? Eu tenho várias formas. Esse arco de 1320 graus, ele é um arco côngruo a algum arco da primeira volta positiva. E para determinar a primeira determinação positiva dele, basta, então, que eu pegue 1320 e divida por 360 graus, tá bom? Deixa eu só falar uma coisa para vocês importante. Quando vocês forem fazer essa conta, não pode cortar o zero, tá? Por que não pode cortar o zero aqui para fazer essa conta? Quando a gente corta o zero, o que não altera na nossa conta é o nosso quociente, né? É o resultado da nossa divisão, certo? O que acontece, o que a gente quer aqui com essa divisão, não é esse resultado que vai dar aqui, não. Eu quero o resto. Por quê? Eu pego 1320, divido por 360, então eu vou achar que o número de voltas que esse arco meu ficou dando lá na circunferência, por isso que vocês fizeram assim, ó, 2 vezes 360 mais tanto. Então, quantas voltas vezes 360 mais o resto que vai dar aqui, é que vai ser côngruo a esse aqui. Então, o que a gente quer aqui é o resto. Vou fazer para vocês verem, ó. Vamos lá. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. Vamos lá, vamos colocar aqui, vai 1.
9 e 1, 10. Isso. 0, 4, 240. 3 vezes 360 graus, mais 240 graus. O que acontece é que essa conta está mostrando que esse arco deu 3 voltas completas na circunferência e mais 200. Então, 240. O que ele está mostrando é que esse arco, ele saiu daqui, rodou 1, 2, 3 completas e mais 240. Então, 1.320, 240 graus. Certo? Uhum. Todo mundo entendeu aqui? Outra coisa que vocês poderiam ter feito, ó. Aí vocês vão tirando, menos 360, aí você vai ver quanto que vai dar. Aí você vai menos 360, aí você vai ver quanto vai dar. Aí você vai tirando, o que sobrar é o arco. Também dá certo. Tá? Ô, Fernanda, dá pra só, tipo, reduzir o número? Tipo, coloca 1.320 sobre 360 e reduz um número, depois faz com um número menor a divisão, tipo, pra achar o resto? Tipo, reduz assim, porque 1.320 sobre 360 dá pra dividir por 2 em geral, só para o número ficar menor na hora que você precisar dividir os dois mesmo. Ai, o Val, vou ter que fazer para ver, sabe por quê? Como que a gente quer o resto? Eu não sei se isso vai dar diferença. Eu tô na dúvida, tem que fazer para ver. Entendeu? Porque o que a gente quer é o resto, certo? E aí, eu não sei se vai dar para fazer isso, não. Eu faço e depois te falo se dá diferença. Tá bom. Tá. Então, vamos lá. Ai, agora ficou tudo atrapalhado aqui. Ô, gente, olha só. Menos 400 graus. Eu quero a primeira determinação positiva de um arco de menos 400 graus. O que eu faço? O que vocês acham que seria o ideal fazer aqui? Subtrair, Fernanda? Por 360? No caso, seria somar, né? Você pode fazer isso. Menos 400 graus mais 360. Aí você tira a volta do sentido positivo, né? Aí sim. Menos 40. Mas espera aí, menos 40 ainda não é a primeira determinação positiva, ele quer a primeira determinação positiva. Aí sim, mais 360. Entendeu? E aí você acha 320 graus. Aí sim. Certo, gente? Eu não entendi muito bem, Fernanda. Tá falhando o áudio. Tá Não sei se foi só pra falhando? mim. Tá, peraí. Bom, vamos apagar aqui. Não, não, acho que não precisa apagar, não. Olha só. Você tem um arco de menos 400 graus. Se você somar com 360, certo? Você vai ficar ainda com menos 40 graus. Só que eu quero a primeira determinação positiva. Então, você teria que somar com 360 de novo. Então, você vai achar 320. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, por exemplo, você tem aqui a circunferência, e aí você tem menos 400 graus. Menos 400 graus. Esse arco de menos 400 graus, ele está mais ou menos por aqui. Significa o quê? Significa que ele saiu daqui, ele rodou 360 negativo e 40 negativo. Por isso que ele deu aqui menos 400. Só que se eu pegar, eu quero a primeira determinação positiva. Entendeu? Então, por isso que Não, áudio Ah, falhou. entendi. ele é côngruo a 320 graus. Tá falhando, gente? O áudio? Agora falhou. pra mim também. O que será, hein? Pra mim também tá falhando. Nossa, moçada, o que será? Ai, pior que eu não sei o que é. Minha internet tá tudo normal, deve estar... Explica a parte dos menos 400 ali de novo. Foi a parte que cortou. Eu explico. Vou explicar de novo. Espera aí. Vou apagar. Coisas fáceis que vocês poderiam fazer, né? Vamos lá. Vou apagar e começar de novo. Ó.
Vamos lá. Eu tenho menos 400. Ele está no sentido negativo. Eu quero ver o sentido positivo. Então, nesse caso, eu sei que menos 400, ele ultrapassou 360 graus no sentido negativo. Ele rodou mais de uma vez na circunferência no sentido negativo. Na verdade, ele saiu daqui, rodou negativamente, foi lá e rodou mais um pouquinho. E eu sei que 400 é o 360 mais 40, ou seja, ele rodou negativamente uma volta completa e o 40 graus. Então, seria isso se a gente fosse desenhar, né, ó. Ele estaria por aqui, menos 400 graus. Consegue entender? Ele saiu daqui, né, rodou negativamente 360 graus e 40 graus negativos, então menos 400. Para eu saber o sentido positivo, eu posso somar 360. Só que menos 400 mais 360 ainda vai dar menos 40 graus. Eu ainda não estou achando a determinação positiva. Eu quero a positiva. Então, eu somo mais 360. É uma possibilidade que eu estou dando para vocês, né? E aí, você vai chegar em 320 graus. Certo? Conseguiram entender? Ou travou de novo? Tá picando? Não, eu não entendi, não. Mas você não entendeu por que tá picando ou você não entendeu a explicação? Não, eu não entendi por que o menos 400, ele tá no quadrante dos positivos. Já começou aí que eu não entendi. Porque agora que eu reparei que o menos 400 tá no coisa Não. ali. Vamos Tá, lá, eu entendi. quadrante dos positivos, vamos lá, então vamos entender uma coisa, ó. Ah, não, pera, não tá não. Não é quadrante dos positivos. O arco, ele é positivo se ele roda no sentido anti-horário. Então, você tem uma circunferência trigonométrica, certo? Se ele rodar para cá, ele vai ser um arco positivo, 90, 180, 270, 360, todos positivos. Ele vai ficar rodando positivo. Se ele roda para o lado de cá, ele é um arco negativo. Entendi. Eu me confundi. Tá. Então, o que eu tô falando para você é que ele saiu daqui, rodou para cá, com menos 360 quando ele chegou aqui nesse sentido. Entendeu? Ele veio aqui 0, menos 360. Certo? Sim, entendi. E aí, menos 40 deu menos 400. Todo mundo conseguiu entender, gente? Deu certo Aí isso aqui? você deu 2 voltas para fazer ele ficar positivo. 2 voltas, não. Eu dei uma volta e comecei a segunda. Eu fiquei na segunda volta, certo? Tá. Então, eu peguei lá, saí do 0, rodei negativamente, completei menos 360 graus. Depois, continuei negativo, menos 40. Então, menos 360 com menos 40 deu menos 400 graus. Certo? Então, por isso que eu tive que somar, na verdade, 2 vezes o 360 aqui, para achar a primeira determinação positiva. E lembrando que quando ele pede primeira determinação positiva, eu quero um arco que esteja entre 0 e 360 graus, ou entre 0 e 2π radianos, certo? Então, por isso aqui, ó, positivo 320. Entre 0 e 360. Ok, gente? Isso, esse exercício tem lá no PET para vocês fazerem, tá? Ó, vou ter que apagar aqui, né? Porque... Então, vamos lá. Vou ter que apagar, gente. Depois vocês voltam o vídeo aí, se for o caso. 19π sobre 3. Primeira determinação positiva. O que a gente tem que fazer? Ó, primeira coisa, uma volta completa na circunferência são 2π radianos. 2 voltas, 4π. 3 voltas, 6π. E assim por diante. Então, o que acontece? Cada volta completa na circunferência é 2π, 4π, 6π, 8π e assim por diante, certo? São só números pares. O que vocês têm que fazer? Observa aqui. 19π sobre 3 é muito mais do que 2π. Se você dividir 19 por 3, vai dar mais de 2, ou seja, já significa que você
está rodando na circunferência, no sentido positivo, ele é um arco positivo, então ele está rodando. Tá, aí eu pergunto para vocês, vamos fazer o seguinte, eu vou separar isso aqui numa soma. Numa soma onde eu possa separar o que é volta completa e o restante é o que não é a volta completa. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou pensar, qual é o número que é mais próximo do 19, que divide por 3 e que me gera número par. Por que tem que gerar número par? Porque volta completa é 2π, 4π, 6π, 8π, assim por diante, tá? Eu tenho que gerar voltas completas. Eu não posso dividir e dar, por exemplo, 3π. 3π não é volta completa, né? 3π ele rodou uma completa e meia volta, né? Então tá, então eu penso, o número mais próximo de 19 que divide por 3 e que gera número par É 18. é o 18. É o tudo bem? 12. 18, eu quero 12. né? Porque o 18 divide por 3 e dá 6. 6. Olha só, então o que eu estou fazendo? 19π sobre 3, eu vou separar numa soma de 18π sobre 3 mais π sobre 3. Porque se eu somar 18 com mais 1, dá 19π sobre 3. Vocês entenderam até aqui? Uhum. Então, o que eu estou fazendo? Isso daqui não é 6π? É. Então, quer dizer que esse arco de 19π sobre 3 nada mais é do que ele rodou 3 voltas na circunferência, ele deu 3 voltas completas, ele fez 2π, 4π, 6π, mais π sobre 3. Ou seja, o arco da primeira determinação positiva é o π sobre 3 radiano. É o resto, é o mesmo resto que a gente teve aqui. Se você for tirando, é o resto que você vai ter aqui. É o resto. Isso é volta completa, certo? E a resposta é o arco da primeira determinação positivo, π sobre 3 radianos. Vocês conseguiram entender? Sim. Tá. Nós estamos acabando, hein, gente? Essa aula está comprida para danar. Vamos lá, último aqui. Quero ver se vocês prestaram atenção. Como é que eu vou fazer a divisão desse aqui? Como é que eu vou fazer a soma, né, desse aqui? 35π sobre 5 mais... Se eu dividir 35 por 5, dá quanto? 7. 7 é Dá bom? 7. Tem que ser 30, né? Não Tem é. que ser 30. Exatamente, eu pus esse para vocês prestarem atenção. O que acontece é que 35, apesar de dividir 5, não me gera volta completa. E eu preciso separar o que ele ficou rodando completo com o resto. Então, aqui a gente vai ter que dividir como 30π sobre 5 mais 6π sobre 5. Por quê? 36. Então, tem que dar 36, hein, moçada? Certo? É verdade. Então, vai ficar 30 mais o 6. Então, a hora que eu dividir aqui, vai dar 6π, que também são as voltas completas, no caso, né? São 3 voltas. E mais o 6π sobre 5. Então, a resposta aqui a primeira determinação positiva é o 6π sobre 5 radianos. Tudo bem, gente? Tranquilo? Ó, já que vocês não falaram, então, eu quero agradecer, muito obrigada, até semana que vem. Semana que vem a gente fecha, então, a semana 3 e a semana 4, né? Obrigado. E uma boa semana, um bom descanso para vocês. Sei que a aula foi comprida, mas Fernanda, continua. Viu? vai continuar tendo chamada ou não? Vou passar aí agora para vocês. Nossa, que bom que você lembrou. Deixa eu mandar para vocês. Pode assinar, tá aí no chat, tá? E aí vocês já estão dispensados.
Tchau, Fernando. Obrigado. Tchau, Emanuel. Obrigado você. Tchau, Fernando. Tchau, Val. Tchau, Ana Flávia. Tchau, Daiane. Tchau, Isabel. Deu travada, Cauê. A chamada? Tchau, Fernando. Obrigada. Tchau, Olivia. Obrigada a você. Cauê, o que aconteceu? Ah, que bom. Então, até. Tchau, tchau.